Boa noite. Desde já, novamente agradecendo ao Senhor pela oportunidade de estar aqui, à igreja, aos jovens, aos pastores. Está sendo um privilégio. Minha família tem sido muito abençoada por estar aqui, edificada, aperfeiçoada juntamente com os irmãos. Eu ia apresentá-las, mas todas saíram. Minha esposa se chama Mirna, depois você procurar a mulher mais bonita, é ela, rodeada de 3 crianças, 3 lindas meninas, Helena Yumi, Isabela Kemi, Catarina Tunami, e minha esposa se chama Mirna. Ok? Meus irmãos, como é bom presenciar igrejas, irmãos que são firmes na fé, que são exemplos de fidelidade ao Senhor. Desde o primeiro dia, nós estamos tentando falar sobre fé na era secular. E para vivermos uma fé na era secular, nós precisávamos entender primeiro os termos. Precisávamos definir o que é fé e o que é era secular. E nós vimos que fé está mais preocupada com a vivência da pessoa. Aquilo que demonstra o nosso coração relacionado a Deus, mas nós falamos sobre um conjunto de regras de comportamento deixados por Jesus Cristo e os apóstolos por meio da sua palavra. Então, quando nós falamos sobre fé, nós estamos falando sobre aquelas boas obras que são consequência do Evangelho. A piedade que é consequência do poder transformador de Deus na nossa vida. E quando falamos sobre era secular, nós estamos falando sobre um tempo, pessoas, sociedade que vive no presente século, buscando as coisas do presente século, com os valores terrenos, esquecendo-se ou não crendo, deixando de lado o transcendente, a eternidade, ou seja, vivendo o aqui e agora, sem os valores eternos. Movidos por uma busca de criar um paraíso no presente século. Eles acham que é possível, com uma política eficaz, com distribuição e uma economia boa, viver o paraíso aqui na terra. Nós também vimos as consequências do secularismo na sociedade e cristianismo, resultando em um mundo pós-moderno que relativiza a realidade, a verdade e a moral. Vimos que a busca desenfreada pelo prazer é uma marca do secularismo. E aqui, já tentando evitar uma interpretação errada, não estou dizendo que é errado buscar ou ter prazer nas coisas. Ok? Eu estou dizendo que, como objetivo de vida, como sentido da vida, nós não somos chamados, não fomos criados, e não fomos feitos novas criaturas em Cristo para buscarmos a felicidade, para buscarmos o prazer. A felicidade e o prazer é consequência de buscarmos Jesus Cristo. Foi isso que nós vimos. Hoje pela manhã observamos 2 Timóteo e o alerta de Paulo para Timóteo e para nós sobre os últimos dias. Esses últimos dias são tempos tenebrosos por causa das pessoas que vivem nestes últimos dias. É alistado 19 vícios no capítulo 3, que nos indica que o problema central dessas pessoas, que torna os últimos dias tenebrosos, é o coração descalibrado, seus amores tortos, seus amores mal direcionados. Paulo diz para nós que para vivermos fielmente juntos com essas pessoas, precisamos demonstrar que estamos em Cristo, porque essa é a nossa transcendência. Nós estamos em Cristo, guardando o bom depósito, e descobrimos algumas características do que é guardar e de como guardar o bom depósito. Nesta mensagem,
nós veremos em Filipenses que Paulo também os alerta e nos alerta sobre alguns que andam como se vivendo o secularismo. E que não devemos seguir essas pessoas, porque nossa pátria está nos céus. Então veremos 3 atitudes que devemos ter como igreja para continuarmos firmes, para permanecermos na fé. Queria que os irmãos abrissem a Bíblia em Filipenses 3, versículos 17 a 21. Esse é o primeiro texto que veremos. Filipenses capítulo 3, versículos 17 a 21. A palavra do Senhor diz assim: Irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Vamos orar. Senhor meu Deus, nós rogamos ao Senhor o teu auxílio por meio do teu Santo Espírito para entendermos a tua palavra. E como podemos permanecer como igreja, como comunidade, vivendo a fé, nesses tempos tenebrosos, nessa era secular. Nós rogamos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Para entendermos melhor os textos que vamos ler, temos que entender o propósito de Paulo ao escrever essa carta. Paulo precisava exortar aquela igreja a serem fiéis em toda situação, seja nas perseguições, na escassez de recursos financeiros, seja nos acontecimentos ruins, como a prisão do próprio apóstolo, que ele estava preso, e principalmente precisavam ser fiéis nos relacionamentos, porque a unidade não é algo que pode ser negociada quando nos tratamos sobre igreja. Então, a igreja precisa avançar, apesar dos conflitos internos e externos. E nós temos o ápice da carta, o que chamamos de pico temático, onde Paulo tenta mostrar aqui o principal tema da sua carta, no capítulo 3, versículos de 7 a 11, onde ele diz que para ele era lucro, na relação dele com Deus, isso ele considerou perda por causa de Cristo. E no versículo 9 diz que ele quer ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de leis, senão a que é mediante a fé em Jesus Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Então ele está falando aqui sobre a união com Cristo, e que a sua fidelidade não pode ser outra, senão reviver os passos de Jesus. Então é por causa da sua união com Cristo, que ele consegue ser fiel. Ele não tem justiça própria. Ele não tem fidelidade própria. A fidelidade dele é como se a gente participasse da fidelidade de Jesus Cristo. E então, nós temos o nosso texto de hoje. Eu quero começar pela fala dele em relação às pessoas que são contrárias ao Evangelho. Ok? Ele faz 6 declarações para identificar com muita clareza quem são essas pessoas que não devem ser imitadas. A partir do versículo 18. Primeiramente, ele diz: muitos andam entre nós. Ou seja, são muitos. Não precisava garimpar para achar. A ideia é que eles estavam no meio das igrejas, e em Filipenses não seria diferente. Faziam aproximadamente 10 anos desde a fundação da igreja. E provavelmente muitos aderiram a esse modo de viver que não deveriam imitar.
eles são chamados de inimigos da cruz. Eu não quero focar qual o nome que dão a esse grupo de pessoas inimigas da cruz. Se são judaizantes, se são libertinos. Eu particularmente acho que sejam os libertinos, pessoas que defendiam que, tendo Cristo morrido por eles, poderiam viver agora em libertinagem, fazendo o que queriam. Mas acima disso, o alerta de Paulo é: qualquer um que quiser manter uma vida de santidade, fidelidade não baseada única e exclusivamente em Cristo, esse é inimigo da mensagem da cruz. E ele continua falando sobre estes. O destino deles é a perdição. A palavra perdição aqui é literalmente destruição. Não, ele não está defendendo o aniquilacionismo, que é o castigo de deixar de existir após o final dos tempos. A ideia de Paulo é que eles iriam receber o castigo coerente com o que faziam em vida. Se eles eram inimigos da cruz de Cristo, na consumação receberão uma inimizade perpétua. E fica o alerta para nós. Aquilo que plantarmos, nós iremos colher. Aquilo que vivemos, no aqui e agora, no final será consumado. Isso é bênção também, principalmente para nós. Porque se nós plantamos fidelidade e amor a Deus, colheremos na consumação dos tempos um relacionamento eterno, perpétuo com esse Deus. Ele continua falando: o destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre. O ventre, o estômago, representam os apetites do corpo. E eles colocam esses apetites no lugar de Cristo, como Deus. Então, este lugar, Cristo é substituído pelo eu. Ou seja, todo o caminhar dessas pessoas são para satisfazer os desejos do corpo, do coração. Quinta característica: a glória deles está na sua infâmia. Ou seja, eles se orgulham do que é vergonhoso, do que não possui honra. E última característica: só se preocupam com as coisas terrenas. Aqui Paulo coloca a preocupação exclusiva com as coisas terrenas, como ponto de partida para a inimizade com a mensagem da cruz de Cristo. Paulo faz um contraste com aquilo que é celestial, que ele vai falar a seguir. Os salvos em Cristo vivem cada detalhe da vida com os valores eternos de Cristo. Isso é uma diferença muito grande para a nossa vida. Nós somos chamados para cada respiração nossa, cada pensamento, cada ação, serem feitas como pertencentes a Cristo. Não existe divisão, separação entre o que é espiritual e o que não é espiritual. Tudo é espiritual. Tudo. Estes são os que andam com características do que chamamos hoje de secularismo. Só se preocupam com as coisas terrenas, sem dar valor eterno para elas, porque o Deus deles é a própria vontade, são os seus prazeres. Diante da realidade de pessoas que ainda vivem assim em nossa sociedade, precisamos entender que o que nós temos em Cristo deve guiar nossa vida no presente. Então ele diz, nos versículos seguintes: porém, fazendo contraste com esses inimigos da cruz, a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Ou como ele diz, no versículo 27 do capítulo 1, pode ir para lá, por favor. Versículo 27 do capítulo 1.
Vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que eu indo ver-vos ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros que estáis firmes em um só espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Então ele diz, não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo. Ou em outra versão, portai-vos como cidadãos dignos do Evangelho de Cristo Jesus. Vivam conforme a cidadania de vocês no Evangelho. Então, no Evangelho de Cristo, somos cidadãos do reino dele. Meus irmãos, se tem algo que demonstra a nossa identidade, é estar em Cristo. A nossa pátria, Cristo, está no céu. Então, ao sermos unidos a Cristo, em nossa salvação, aquilo que nos identifica agora, não está fora de nós, mas em nós. Cristo Jesus. Nós estamos nele e ele em nós. Paulo joga para os filipenses que, embora eles sejam orgulhosos por terem cidadania romana, a cidadania em Cristo deve ter supremacia frente à cidadania terrena. Sim, há hierarquia nas cidadanias. E isso deve impactar a nossa vida. Os filipenses deveriam viver acima de tudo, conforme sua cidadania em Cristo. E nós também. Será que estamos colocando nossa pátria em Cristo acima da terrena? Antes de ser Weber, brasileiro, cearense, filho de Wagner Yumi, esposo da Mirna, pai da Helena Yumi, Isabela Kemi, Catarina Tonami, eu sou Weber, filho de Deus, escravo e cidadão do reino de Cristo, porque eu estou nele e ele em mim. O que eu sou em Cristo guia aquilo que eu sou aqui. Para os crentes filipenses, esse conflito entre cidadania era muito vivo. Porque, por causa do Evangelho, eles eram privados de gozarem de alguns direitos, de alguns benefícios que a cidadania romana lhes davam. Eles eram impedidos de frequentarem alguns lugares por causa do Evangelho, de comprarem comida ou outros tipos de mercadoria. Estavam perdendo negócios. Estavam tendo outras restrições. Diante de tudo isso, o que queremos saber é como viver aqui na terra de forma digna de um cidadão celeste. E eu quero destacar 3 formas de vivermos como igreja que demonstra que somos cidadãos celestes. E a primeira forma está no versículo 27 e 28 que lemos. Vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada estáis intimados pelos adversários. Porque o que para eles é prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isso da parte de Deus. Então, a primeira forma de vivermos como igreja, demonstrando, evidenciando que somos cidadãos celestes, é permanecer firmes num só espírito, com uma só alma, lutando unânimes pela fé evangélica, sem de forma alguma nos deixar intimidar por aqueles que se opõem a nós. Paulo quer que eles permaneçam firmes. Precisamos fazer 2 perguntas, pelo menos no texto. Permanecer firme no quê? E como permanecer firme? Então, primeiramente, respondendo onde eles deveriam permanecer firme, precisavam permanecer firmes no mesmo Espírito. Meus irmãos, na sua tradução, a palavra Espírito está com letra minúscula, provavelmente. Porém, a palavra usada por Paulo aqui serve tanto para o Espírito humano como para o Espírito Santo. E nesse contexto, a tradução melhor seria Espírito Santo, com E maiúsculo. Dentro do contexto da carta e dos escritos paulinos de forma geral, Paulo atrela a unidade do corpo de Cristo aos salvos estarem todos com o Espírito Santo e no Espírito Santo. E a ideia
ainda mais ligada com o uma só alma que vem depois, é mostrar que se estivermos todos vivendo no Espírito Santo, nós estaremos todos com a mesma motivação, com as nossas vontades direcionadas para o mesmo lugar. Abra, por favor, em Efésios 4:3, um texto paralelo a esse. Ele diz: esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. E aí o Espírito está com E maiúsculo. É a mesma ideia aqui. O que reforça que aí também a referência aqui é sendo ao Espírito Santo. Então ele fala: eu preciso escutar, ou quando, se eu for ver vocês, que vocês estão firmes no mesmo Espírito que habita em cada um de vocês. É isso que ele queria. Que na vida deles, eles permanecessem firmes no Espírito Santo. O que nos impulsiona agora a respondermos a outra pergunta: como permanecer firmes no Espírito, no mesmo Espírito? Ele nos oferece a resposta de duas formas. Uma forma positiva e uma forma negativa. A positiva, ele diz: vocês permanecem firmes no mesmo Espírito, lutando juntos pela fé evangélica. A ideia de Paulo aqui é lutando por meio da fidelidade que provém do Evangelho. Com uma somente, não cada pessoa por si mesma. Juntos, lado a lado, de forma unânime. Ou seja, permanecemos firmes no Espírito Santo quando juntos, como corpo, estamos lutando, sendo fiéis a Cristo. Sendo fiéis a Cristo. A fidelidade que provém do Evangelho é o que nos manterá unidos no mesmo Espírito, com um só desejo: perseverar em ser fiel. Da forma negativa, como que podemos permanecer firmes no mesmo Espírito? Ele diz: sem se intimidar pelos oponentes. Uma vez que sabemos que a oposição é inevitável, é fundamental decidirmos como responderemos agora, antes de nos pressionarem contra a parede. No final do versículo 28 ele diz: porque o que para eles é prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isso é da parte de Deus. E isso é incrível o que ele escreve aqui. Porque eles olham para os crentes sofrendo, e eles falam: coitadinhos, estão perdidos, e eles querem isso. Mas nós, que somos salvos, que somos cidadãos celestes, sabemos que se sofremos pelo Evangelho, é prova de que temos o Evangelho. É prova de que nossa vida foi transformada por Ele. Podem rir, podem caçoar, podem pressionar. Mas nós sabemos quem somos. E aqui Paulo coloca os filipenses diante de uma tensão. Diante de um conflito. Agir com a fidelidade que provém do Evangelho, sendo fiéis à cidadania em Cristo, ou agir de acordo com a cidadania terrena, com tanto orgulho que se sentem intimidados a serem como os adversários. O que nós escolheremos? A primeira forma de vivermos como igreja, evidenciando que somos cidadãos celestes aqui na terra,
É permanecermos firmes no mesmo espírito, ao lutarmos lado a lado, ajudando uns aos outros para sermos fiéis, sem estarmos intimidados pela pressão das pessoas que vivem apenas para o presente século. Nós estamos neste mundo, mas não somos daqui. A segunda forma de vivermos como igreja, evidenciando que somos cidadãos celestes aqui na terra, é servindo uns aos outros. E a continuidade do texto nos diz, no capítulo 2, versículos de 1 a 4. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Paulo constrói uma linha argumentativa aqui fantástica. Ele não tinha dúvida. Esse se não é uma suposição. É o que a gente chama de condição de fato. Ou seja, era um fato, ele sabia. Tanto que tem versões que escrevem, já que vocês... Então, ele fala, já que vocês estão em Cristo, vocês têm alguma exortação em Cristo, não é mesmo? Sim. Vocês têm alguma consolação de amor, não é mesmo? Sim. Se vocês têm comunhão do Espírito, não é verdade? É verdade. Vocês têm entranhados afetos, vocês têm misericórdia. E ele faz de um jeito que as pessoas não conseguem fugir da próxima pergunta, do próximo questionamento. Então, completem a minha alegria. Vocês não têm para onde fugir. Vocês precisam completar. Com o quê? De modo que penseis a mesma coisa. Ou tenham a mesma mentalidade. E o que vem a partir daí é explicando o que é pensar a mesma coisa. Tenhais o mesmo amor, sejam unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Pensar a mesma coisa. Essa palavrinha é uma palavrinha muito difícil de ser traduzida. Não tem um equivalente no nosso português. Tanto que essa palavra foi traduzida de várias formas. Mentalidade, pensar a mesma coisa. No versículo 5, ele fala, tende em vós o mesmo sentimento. É a mesma palavra de pensais a mesma coisa. Tenhais a mesma mentalidade. Na NVI fala, tenham em vós a mesma atitude. Então, o que é isso? Essa palavra é fronel. E o que é fronel? Fronel é atitude, está correto. Fronel é mentalidade, está correto. Fronel é sentimento, está correto. Fronel é pensar a mesma coisa, também está correto. Fronel é tudo aquilo que temos em nós, que nos faz agir como agimos. Podemos resumir no coração. Que é o coração que nos move à ação. Então ele diz, completai a minha alegria, de modo que vocês tenham o mesmo fronel, a mesma mentalidade, o mesmo coração. Tenham o mesmo amor, então. Sejam unidos de alma. Ou seja, tenham a mesma motivação em foco. Tendo o mesmo sentimento. Aí ele fala, ele explica mais ainda, detalha mais ainda. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Como é difícil fazer isso. Como é difícil ter o mesmo fronel, a mesma mentalidade, pensar do mesmo modo. Se a gente decide pintar a igreja, qual cor nós pintaremos? Cada qual tem o seu gosto. E para a gente unir tudo isso numa resposta, quem aqui vai dar o braço a torcer? Tem alguns que vai falar, pintar para quê?
Ele não está falando para a gente pensar uniformemente. Mas ele está falando para a gente ter a mesma disposição. O mesmo coração. Se vocês vão pensar, se vocês vão tomar uma atitude, se vocês vão ter um sentimento, tenham esse sentimento com uma motivação igual. Pelo menos. Tenham esse sentimento, essa atitude baseada nesse fronel. E que fronel é esse que a gente deve ter que é igual? Então, ele vai explicar a partir do versículo 5. Tende o mesmo fronel, o mesmo sentimento, atitude, mentalidade, o mesmo coração que houve também em Cristo Jesus. Que houve em Cristo Jesus. E ele explica o que Jesus Cristo fez. Nesse hino cristológico belíssimo. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ter o mesmo fronel é ter o mesmo fronel de Cristo. Ele está falando para aqueles que são corpo de Cristo, ter a mesma mentalidade daquele que é o cabeça. Ter o mesmo coração. Tudo aquilo que fez Cristo agir como ele agiu, com humildade, se humilhando, assumindo forma de servo, em figura humana ele foi visto, foi obediente até a morte e morte de cruz. Nós precisamos ter esse coração de servo que Cristo teve para fazer o que ele fez. Nós somos chamados, como cidadãos celestes, a vivermos, a servir o outro. Não tem escapatória. A cidadania celeste não é para esfregarmos na cara de alguém. A cidadania celeste é para dizer: Senhor, eu estou humilhado aos teus pés, porque o Evangelho me transformou, e eu sou teu. Eu estou em ti e o Senhor está em mim. Que eu tenha o mesmo coração, a mesma disposição que Cristo teve para agir como ele agiu, se humilhando, servindo. E olha que Cristo é Deus. Ele se esvaziou de glória. Nós devemos nos esvaziar de vanglória. A primeira forma de vivermos como igreja, evidenciando que somos cidadãos celestes aqui na terra, é permanecermos firmes no mesmo espírito, ao lutarmos lado a lado, ajudando uns aos outros para sermos fiéis, sem estarmos intimidados pela pressão das pessoas que vivem apenas para o presente século. A segunda forma de vivermos como igreja, evidenciando que somos cidadãos celestes aqui na terra, é servindo uns aos outros, porque temos todos o mesmo fronel de Cristo, porque estamos unidos a Ele. A terceira forma de vivermos como igreja, evidenciando que somos cidadãos celestes aqui na terra, é usufruindo da bênção de termos padrões de fidelidade vivendo ao nosso lado, que devemos imitar. Capítulo 3, nosso primeiro texto que lemos. Versículo 17 diz: Irmãos, sede imitadores meus, e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Imitadores de quê? De toda a vida de Paulo, será que a gente tinha que fazer tenda como ele?
que ele quer destacar com isso? O que a gente sabe é que Paulo chama a olharmos para ele. Paulo se coloca como exemplo, não de todas as áreas da vida, não que ele não fosse, mas ele não está focado nisso. Ele quer mostrar, ele quer evidenciar que ele é exemplo daquilo que ele acabara de falar no capítulo 3, versículos de 7 a 11. De alguém que, após ser encontrado por Cristo, não buscou outra fonte para uma vida santa, senão a própria pessoa de Jesus Cristo. Paulo não precisava mais dos seus status judaicos, da linhagem sanguínea, do que aprendeu na lei. Não que não fosse importante isso, tinha sua importância, tanto que ele sempre seguiu a lei. Mas ele está falando, ele não precisava disso para se relacionar com Deus. Não é isso que iria definir a sua santidade, a sua fidelidade, a sua fé. Paulo tinha um mediador único e suficiente. Paulo agora participava da vida de Cristo e do seu coração, porque foi unido com Ele. E nós também participamos. A semelhança de Paulo, meus irmãos, devemos deixar qualquer outra coisa para trás, que tenha servido como algo que poderia nos colocar em relacionamento com Deus. A semelhança de Paulo, após o evento da nossa salvação, quando Cristo nos encontra e o Evangelho traspassa a nossa alma, devemos entender que Cristo não divide com nada e ninguém a sua suficiência. Cristo não divide a sua suficiência com nada e ninguém. Sempre vamos viver baseados em influências. Sempre vamos imitar algo das pessoas com quem andamos. É por isso, por exemplo, que um salmista, o primeiro, ele diz para bem-aventurado são os que não andam segundo os conselhos dos ímpios, não se assentam no caminho dos pecadores, nem se assentam... Vamos lá, de novo. Vamos lá. Não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. É por este motivo. Paulo sabe que pessoas, seres humanos, foram criados para serem influenciados, para imitarem. Nós somos, inclusive, criados semelhança e imagem de Deus. Nós fomos salvos para sermos conformes Jesus Cristo. Paulo está contrastando, querendo mostrar que ou vivemos conforme o seu ensino, amigos da cruz, ou conforme os inimigos da cruz, que ele falou a seguir. E eu queria dar uma ilustração, e não riam da minha ilustração, porque é uma ilustração própria. Me tornando pai, eu descobri algumas coisas óbvias. Óbvias, mas que eu não me atentava para isso. Principalmente quanto à educação e exortação. Vocês acreditam que na maioria das vezes não é apenas dizendo que a criança aprende? Isso é óbvio. Mas eu precisei me tornar pai para aprender. Se eu quero educar minha filha para que ela seja mais gentil, não é falando, Helena Yumi, você precisa ser mais gentil. Entendi que a forma mais eficiente é unir a fala ao exemplo. Isso não é apenas para crianças, mas para a humanidade em geral. Nós precisamos de uma imagem específica para nos mostrar o que significa a ideia. Por exemplo, você precisa ser mais gentil. Se eu falo isso para você, em sua mente você possui imagens do que é gentileza. Imagem de você sendo gentil, ou de pessoas sendo gentil. Aí nós conseguimos entender o que é gentileza e imitar isso. Deus nos aconselha assim. Ele vai colocando pessoas em nossa vida que vão servir de referência de fidelidade, para que imitemos. E Paulo usa dessa estratégia divina em sua exortação. É como se Paulo dissesse para nós, se você quiser avançar no Evangelho, se quiser desenvolver a sua salvação, pare, observe, imite os que imitam a Cristo.
Nós vimos então 3 formas de vivermos como igreja, evidenciando que somos cidadãos celestes aqui na terra. A primeira é permanecendo firmes no mesmo espírito ao lutarmos lado a lado, ajudando uns aos outros, sem estarmos intimidados pela pressão das pessoas que vivem apenas para o presente século. A segunda forma de vivermos como igreja, evidenciando que somos cidadãos celestes aqui na terra, é servindo uns aos outros, porque temos todos o mesmo fronel, o mesmo coração, a mesma mentalidade de Cristo, que é a mentalidade de servo. A terceira forma de vivermos como igreja, evidenciando que somos cidadãos celestes aqui na terra, é usufruindo da bênção de termos padrões de fidelidade à nossa volta, vivendo conosco, que podemos imitar, que podemos seguir. Eu queria concluir dizendo que a igreja é um maravilhoso presente de Deus para o nosso equilíbrio, para a nossa firmeza na fé, enquanto esperamos a volta do Senhor Jesus Cristo. Tiago termina sua carta falando para sermos pacientes até a volta de Cristo. Tiago mesmo, não errei não, tá? Estou falando de Tiago agora. E logo após ele escreve: está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e estes façam a oração sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecado, serão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. É na igreja que existe o entre vocês. É na igreja que temos um ambiente de oração uns pelos outros. É na igreja que temos um ambiente de confissão de pecados. É na igreja que temos a exortação uns aos outros, edificação, consolo, instrução. É na igreja que carregamos as cargas uns dos outros, que somos suporte e os outros nos servem de suporte. Na igreja perdoamos e somos perdoados. Usufruímos da mentalidade do cabeça Cristo. E vivenciamos a paciência que somos chamados a viver até a volta de Cristo. Estamos em um mundo secular, que vive em busca de construir um paraíso no aqui e agora, sem valores eternos e transcendentes. E para vivermos a nossa fé de maneira real, digna, para permanecermos firmes no que cremos, precisamos uns dos outros. Precisamos do entre vocês, que Tiago e Paulo falam. Sem a igreja, nós não esperaremos direito. Nós não vivenciaremos de forma adequada ou até a vinda do Senhor. Porque sem a igreja, nós não teremos o benefício do entre vocês e do uns aos outros. Jovens, irmãos de todas as idades, não podemos nos enganar. O chamado para viver a fé não é um chamado individual. É um chamado coletivo. É um chamado para um corpo de Cristo. A igreja é um maravilhoso presente de Deus para o nosso equilíbrio, para a nossa firmeza na fé, enquanto esperamos a volta do Senhor, ainda nesta era secular. Vamos orar. Senhor meu Deus, nós agradecemos ao Senhor por Tua palavra, porque podemos nos aprofundar nela e vermos como podemos e devemos viver de maneira digna da nossa cidadania que temos em Cristo. Nos ajude a permanecermos firmes, sem vacilar, buscando ajuda um do outro,
recebendo exortação um do outro, orando uns pelos outros, imitando uns aos outros, nos padrões, como modelo dos que vivem o coração de Cristo. Pai, nós precisamos do Senhor para vivermos com a mesma disposição que Cristo teve, uma disposição de servo, uma mentalidade servil, um coração de servo que se preocupa com os outros, mais até do que com a si mesmo. Nós te rogamos isso porque sabemos quem somos e nós queremos viver a fé que o Senhor nos chamou para vivermos, quando nos deu a salvação e nos uniu a Cristo nesta era secular. É no nome do Senhor Jesus Cristo que oramos. Amém. Boa noite, irmãos. Chegamos ao fim da nossa conferência, muito especial, uma bênção, né? Aqui com o pastor Weber, excelentes mensagens, para que nós possamos também, à luz das Escrituras, da exposição da Palavra de Deus, possamos viver essas tão grandes verdades do Evangelho do nosso Senhor. O departamento de recepção fala que vai ter umas lembrancinhas ali, para todos os irmãos que estiverem passando ali pela porta. E nesse momento agora nós vamos ter o nosso pós-lúdio. Então, os irmãos estão convidados a estarem orando, e após o pós-lúdio, estamos liberados.